É porque basicamente tu tem dois influenciadores que fazem a mesma coisa, né? Se vocês foram para pensar, a treta foi essa. Tem o All Blue e o Load que basicamente fazem não o mesmo conteúdo, mas fazem um conteúdo parecido, né? Os dois procurando desenvolver elementos de esquerda no One Piece. Né? O Load começou agora há pouco tempo, o Matheus está nesse papo aí há mais de 10 anos, 11 anos, eu acho. Não sei se desde o começo ele fazia assim, mas enfim. Basicamente, se vocês forem, essa treta que rolou na comunidade Otaku essa semana foi o radical do negócio, é isso aí. Fala sobre o cancelamento do Matheus Joyboy. Ó, lá vem a treta. E o cancelamento que os influenciadores de esquerda fazem uns contra os outros. Quem não tá sabendo só isso foi o seguinte: teve uma briga ali entre o Matheus Joyboy, o All Blue, com o Load, teve uma treta, muita gente se meteu ali no meio, eu fui uma delas, tá? Teve muita confusão, isso acabou virando trend topic no Twitter. Eu só reitero uma coisa, tá? A reação que depois veio, que o pessoal veio para cima ali do Matheus e tal, eu não acho legal, tá, gente? E não tem nada a ver, o pessoal queria personalizar isso. Ah, tu falou isso porque tu não é chegado do Load. Galera, olha só. Quando lá atrás o João Carvalho foi... Vocês lembram que teve um corte do João Carvalho? Que ele tava falando do Foucault, e aí ele falou que o Foucault era Pedro e pá. Aquele corte específico, eu não sei nem se era o corte inteiro, acho que era o corte do corte. Ele circulou bastante e muita gente começou a dizer, ó, tá aí a prova de que esses comunistões aí, essa galera que se diz aí, o pessoal da Soberana e tal, por extensão começaram a dizer isso, é a prova que essa galera é tudo um bando de macho homofóbico, tudo esquerdomacho, porque eles vão pegar o principal filósofo do movimento LGBT e desmerecer, aí depois estão lá criticando identitarismo, só isso não ganha tanta atração, porque a própria Soberana tem a sua tropa de choque e ali e tal. Mas teve muita gente. E se vocês que acompanham o canal há mais tempo, vai lembrar que eu me posicionei contra esse tipo de ataque que estava tendo. Não sou íntimo do João Carvalho, tem até o WhatsApp dele aqui, se quiser falar com ele, mas não sou íntimo dele. E até onde eu vejo, não há nada nesse cara que tenha de homofóbico. Então, assim, ele é muito amigo do Load, não meu. Eles fazem live junto de One Piece, não comigo. E eu me posicionei naquela ocasião porque eu achei injusto esse tipo de linchamento. Depois teve o caso do Ferrez. Ferrez fez uma crítica horrorosa pro Santinelli. Vocês viram aqui, eu fiz mais de um vídeo sobre isso. Os argumentos do Ferrez eram péssimos. Péssimos. Mas depois ele sofreu um ataque que eu achei desproporcional. Falei de novo. Não gosto disso. Agora, no caso do Matheus, a mesma coisa. O Matheus foi contraditório. O Matheus, por exemplo, muitos argumentos do Matheus foi um surto. Foi, porque o cara estava mesmo nervoso. Vocês não perceberam isso? O cara estava nervoso. O cara estava tenso. O cara estava preocupado. Porra, o bicho, eu não sei de onde ele é, mas ele é do Nordeste, se mudou para São Paulo, tem bebê. O pessoal tirando sarro porque ele não foi chamado por Nerdcast, que ridículo. Cara, aquilo ali para ele é importante, aquilo ali paga as contas dele. Aí tu vai dizer, mas quer dizer então que ele falou só coisa certa? Não, ele em parte ele também meteu os pés pelas mãos em alguns momentos, mas eu acho que a galera foi muito babaca com ele. Teve muita gente babaca com ele. E não foi o Load, tá? O Load eu não vi ser babaca com ele, pelo menos não publicamente. Se eles, nos bastidores eles brigaram e tal, já é outra história. Mas publicamente não tô. Mas teve uns outros que colaram ali, uns que estão querendo, né, colar no melzinho do Load. Aí teve uns outros ali que foram mais babaca. Eu falo muito por parte dos comentários ali mesmo, no Twitter do Matheus. O pessoal foi com muita violência para cima dele. Assim, ó, eu vou sugerir o seguinte, tá? De boa. Eu vou dizer agora, ó, o link elitista. Eu vou sugerir o seguinte. Antes de entrar em qualquer disputa, leiam esse livro. Não é grosso, tá? Eu não estou entrando naquelas tipo acadêmico que quer pagar de gostoso e fala assim, você tem que ler 20 livros para vir discutir comigo. Não, eu estou falando de um fininho. Tá? É um fininho do Byung-Chul Han chamado No Enxame. Tá, só lê esse. É um livro curtinho, ó, das letras grandes. Ó, tá? Tem quantas páginas? Tem 130 páginas das letras grandes, tá bom? Só lê esse. Tá? Por que se chama No Enxame? Porque ele fala justamente desse comportamento de enxame das redes sociais e o quanto que isso é monstruoso. A gente se acostumou, mas a gente não devia se acostumar. E tem uma outra coisa, só outra coisa que eu queria falar disso, não é da treta em si, tá? Agora uma questão bem pessoal, tá? Bem pessoal. Eu tenho um certo choque cultural, sendo hoje influencer, tendo um canal no YouTube, essas coisas. Eu tenho um certo choque cultural, sendo bem franco. Eu tenho um choque cultural com as redes sociais aqui, porque uma coisa que acontece muito no meio acadêmico, já falei para vocês, eu venho do meio acadêmico, é que assim, no meio acadêmico, fica chato você desconsiderar o colega. Fica chato para você, não para o colega. Se você ignora a contribuição de alguém no seu campo de atuação, fica chato para você que ignorou, não para a pessoa que foi ignorada. É isso que eu estava falando até agora há pouco, né? A gente referencia nazista, a gente referencia pessoas horríveis, sacou? Pessoas horríveis. Foi financiado por... A gente referencia também. E uma coisa que acontece muito aqui nas redes, que eu vejo, é uma redução das relações profissionais a uma simples lógica amigo-inimigo, aquilo que eu estava falando agora há pouco, o amiguismo. E daí, muitas vezes,
se esquece, simplesmente ignora a contribuição de alguém. Um pouco do surto justificado, não estou falando surto no sentido pejorativo, um pouco da manifestação do Matheus, né, a revolta dele. Quando eu falo surto, parece que eu estou dizendo que o cara tá louco, não é isso? Eu quero dizer assim, surto eu quero dizer assim, essa manifestação de revolta, de ter um misto de desespero, de irritação, e que daí, sabe, vem um monte de coisa que estava ali entalado junto e às vezes fica até meio embolado. Tá em parte porque o Matheus está há 11 anos falando de One Piece e ele achou, não vou entrar no mérito se está certo ou errado, tá? Não vou entrar nessa aqui, já me manifestei no Twitter, não estou a fim de alongar esse papo, mas ele entendeu que ele estava sendo esquecido. Mas enfim, eu vi pessoas que eu gosto muito falando assim, com o Load agora temos pelo menos um One Piece politizado. Porra, não, isso é injusto, até porque tem outros da lei também, acho que estão fazendo isso, a lei só de... Isso é muito injusto, fazer isso. E tudo bem, às vezes a gente faz por ignorância, mas eu vejo também, muitas vezes, essas birras entre youtubers, um meio que apagando a biografia do outro, sacou? E eu acho isso foda, tá? Pra não ficar só apontando dedos, deixa eu falar uma coisa. Eu já cansei aqui de dizer pra vocês que o Quadrinhos da Sarjeta, ele surgiu e cresceu graças a um nicho que estava praticamente inexplorado, que é de um canal com ênfase em quadrinhos e que buscava ter uma abordagem mais teórica, filosófica e tal. Isso praticamente não tinha muito pouco disso. Um canal como o Quadrinhos Sarjeta não existia antes do Quadrinhos Sarjeta, até onde eu sei, certo? E por isso que ele conseguiu crescer. Para um canal de quadrinhos, porque o Quadrinhos Sarjeta não é um canal grande, mas para um canal de quadrinhos é um canal imenso. Canais de quadrinhos são pequenos porque são poucos os leitores de quadrinhos no Brasil. Até mesmo no mundo, peguem os maiores canais de quadrinhos em língua inglesa e a gente bate no tamanho, tá? O Comic Tropes, que eu acho que é o maior de língua inglesa, no cômpito geral eu tenho mais views que ele. E olha que o cara fala inglês. Né? E eu tô falando de ênfase em quadrinhos, tá? Não com cultura pop, porque aí cultura pop tem uma galera. Já sempre teve uma galera, aí é um nicho mais vasto. Porém, eu sempre falei, olha, depois do Quadrinhos Sarjeta veio o Ilha Kaiju, do Rafael Machado Costa, que eu recomendo bastante. O canal Garô, do Gabriel, que eu recomendo muito. E o Otaking, que até já falei aqui na live, também, do Jorge. Pelo menos são os únicos canais que eu conheço que tem uma pegada... Pode ter mais, deve ter mais. Mas que eu conheço que tem uma pegada parecida com a Quadrinhos na Sarjeta, tá? São os três. Me dou bem com os três. Porém, o Quadrinhos Sarjeta também não nasceu do zero. E eu sempre remeto ele a 2 outros canais. De novo, posso por ignorância estar desconsiderando alguém, mas eu remeto ele vem de uma linhagem que a gente pode identificar no VideoQuest, no antigo VideoQuest com o Léo Kitsune, que inclusive esses dias eu apareci numa live dele lá na Twitch para incomodar. Eu acho que tem um pouco ali de continuidade do que era daqueles vídeos mais questionadores. Por exemplo, essa semana eu botei um vídeo sobre o que é shonei, seinen e pá, e eu lembrava que tinha um vídeo lá de trás do Kitsune que era sobre isso também. Então, tem aí uma continuidade. E um outro canal é o Kitnet HQ, que, cabe lembrar aqui, não quero me demorar em picuinha, mas os caras ali do canal não são pessoas muito queridas, assim. Nossa relação não é muito boa, basicamente isso. Mas eu, mesmo sendo desafetos, podemos chamar assim, ou pessoas que, né, têm ali uma relação meio complicada, eu não ignoro. Porque ficaria feio para mim desconsiderar o trabalho dessas pessoas. Até agora eu estava falando de pessoas que até eu tenho amizade. Falei agora de alguém que eu não tenho essa amizade. Tá? Não tenho amizade. E não é porque eu não tenho amizade porque eu não conheço. Não, assim, porque o contato já não foi bom. Mas eu reconheço a importância. Sacou? E é um canal que está aí até hoje. Vocês podem ir lá se inscrever. Até vai ser engraçado se vocês forem lá e falar, vim seguir aqui por causa do Quadrinho Sarjeta, o Kitnet HQ. Então, assim, para mim ficaria feio se eu não reconhecesse essa galera que está aí. Já vocês estão falando aqui vários outros canais aqui, gente, aí são canais de cultura pop, entendeu? Canal que faz react de episódio de anime, não é canal de quadrinhos, né, galera? O canal fala de quadrinhos, analisa quadrinhos, a ênfase dele é quadrinhos, pode ser que eu volte e meio ele fale de quadrinhos, mas a ênfase é quadrinhos? Não, então não é canal de quadrinho, pô. Canal de react de anime não é canal de quadrinho, tá? Pelo amor de Deus. Óbvio, né? Óbvio. Galera quer falar que manja de quadrinhos, nunca falando de quadrinhos. Eu acho surreal isso, surreal. Não, aquele ali é um canal de quadrinhos, quando é que fala de quadrinhos? Nunca. Ele fala dos filmes que foram adaptados. Então, ele tá falando de filme. Mas ele fala do anime baseado no mangá, mas ele tá falando do anime. Não que eu tô dizendo com isso, que eu tô exigindo uma pureza. O Quadrinhos Sarjeta também não tem essa pureza. Mas, porra, aí, né, de novo, a gente tá falando de ênfase. Ó, aqui o Selby falando. Será que é desafio de qualquer modo? Eu não quero entrar aqui nas picuinhas, tá? Não quero. Mas rolou, não tem uma boa relação ali, posso dizer isso, tá? Não tem uma boa relação. E tudo bem que não tem também, foda-se. Né? Agora, como disse aqui o Selby, é relevante, sim, é relevante na cena.
Então, assim, eu dei toda essa volta para dizer isso, assim, eu acho chato quando alguém começa a crescer e tal, e meio que ofusca ou finge que o outro nunca existiu, ou, sei lá, eu não gosto disso, não acho legal. Quer ver um outro exemplo doido? Tem um canal que eu não gosto. Vou falar dele aqui, vou acabar fazendo publicidade para ele mesmo que eu não gosto, que é o Central HQ. Inclusive, uma vez o Fernando dessa fez uma live, e eu não sei que pedaço da live, mas parece que um bom pedaço da live foi para falar mal de mim. Só que assim, toda vez que eu vou em evento, e eu preciso ser justo com os fatos, toda vez que eu vou num evento e me perguntam, ele é um canal de direita, é um cara de direita, toda vez que me perguntam assim, qual é o canal de quadrinhos que fala mais de quadrinhos brasileiro no Brasil, eu sempre falo que é o dele. Tô sendo justo, pô. É o dele. Ele tem um sistema meio que semi-industrial e ele faz umas resenhas mais simples, assim, né? Tipo, às vezes o pessoal até critica, porque eu sou leitor de sinopse, não sei o quê. Não sei, não vou entrar nessa. Mas, de fato, é um conteúdo mais fast food. Eu acho que não estou ofendendo ele dizendo isso, acho que é a proposta mesmo dele, né? De passar assim uma linha geral ali do que é o material e fazer o vídeo. Desse jeito, ele consegue ser o que mais fala de quadrinho brasileiro. É o que fala de maneira mais aprofundada de quadrinho brasileiro? Não, de jeito nenhum. Mas é o cara que mais fala. Eu não vou falar isso porque o cara fez uma live falando mal de mim. Porque o cara é da direita Partido Novo, eu não vou falar que a pessoa existe, que a pessoa teve uma importância, que a pessoa... Não, sabe, eu acho cretino isso, gente. Desculpa, isso eu acho muito cretino. E quando eu farejo isso, às vezes eu posso estar até equivocado de que isso esteja rolando, mas quando eu farejo isso, eu acho que é uma injustiça, eu não acho legal, tá? Não acho legal e ponto. Não gosto disso. Sobre a treta, eu só acho bizarro como as pessoas não se dão conta do cyberbullying que... isso rola pra cacete, né, cara? É isso que eu tava falando agora há pouco, né? Porque olha só, uma coisa é tu chegar no cara e falar, bicho, olha só, isso que tu tá falando não se sustenta. Calma, tá? Mas isso aí que você tá falando é sem noção, não sei o quê. Isso é uma coisa. Outra coisa é começar a humilhar. E vir até com uma lógica meio pseudo-meritocrática. Isso vindo de gente progressista, sabe? Isso me deixa de meus poucos cabelos em pé. Quando a pessoa começa a vir com um papo assim, ele tem mais que se fuder, ele não estabeleceu pontes, ele se queimou com fulano e ciclano, ele não... Aí fica o tempo todo assim, eu disse, tá, que papo é esse? Agora é isso, assim, é o winner e o loser. Então o winner a gente incensa por quê? Porque ele é o winner, só por isso. E o loser, é loser? Então pode pisar em cima, vamos tirar essa. Agora vem todo mundo junto, vamos lá. Isso rola mesmo. Estar ou não no JN. Eu fui aprender essa semana que JN. Eu sempre via o pessoal falando JN. Isso aqui vocês estão falando de Jornal Nacional, é Jovem Nerd. Né? Estar ou não no Jovem Nerd pode ser uma mudança na carreira. Parece que sim, né? Eu sou bem franco para vocês, tá? Eu acho que eu nunca vi um único vídeo do Jovem Nerd. Pode ser que eu goste. Eu não sei porquê. Eu não assisto nem Jovem Nerd, nem Ei Nerd. Esses caras tudo eu não vejo. Mas o Ei Nerd, volta e meia, tá no meu feed. O Jovem Nerd, ele não existe no meu feed. Eu não sei porquê. Aí tem que perguntar pro algoritmo do YouTube. Ele não existe no meu feed. Tanto que eu fui descobrir que existia o canal do Jovem Nerd, ou que ele ainda estava no ar. Eu achava que o Jovem Nerd era um site, eu nem sabia que era canal. Quando o Gaveta, que sim eu assisto, falou que era editor do Jovem Nerd. Aí eu descobri. Vi os recteiros tirando sarro do Matheus. Essa mesma galera, vez ou outra, fala de saúde mental e conta histórias de lixamento que sofreram. Pois é, cara. Entende? Depois o link que é o chato, o link que cola em treta, o link que... Gente, olha só, não contem comigo para essas coisas, tá? Não contem comigo para essas coisas. Depois tem gente que ainda vem dizer, mas lixamento é o que tu faz criticando. Cara, alguma vez que eu critiquei alguém, foi enxame para cima de alguém, foi em cima dessa pessoa. Se eu fiz isso alguma vez, eu logo em seguida falei, não façam isso, sabe? Eu tô ligado, às vezes sem querer a gente pode causar isso. Mas tem que dar um sinal bem claro, não é para atacar ninguém. Agora, pegar e fazer, não sei, eu não vi isso, né, que você falou, mas de fazer react tirando sarro, e depois ao mesmo tempo dizer, mas eu já sofri, não sei. Sei lá, tem que ser mais coerente, cara. Sabe? Tem que ser mais coerente. De novo, uma coisa é criticar os argumentos do cara, dizer que ele estava errado, se é que acha que ele está errado, ou dizer que ele está parcialmente errado, parcialmente certo. São coisas bem diferentes de que você chegar e tirar sarro de uma pessoa que provavelmente está destruindo a carreira dela. Tu pode vir a estar destruindo a carreira dela. Sabe? Essa irresponsabilidade, enfim, eu fico muito chateado com isso. Eu falei com o Matheus, sabe? Do tipo, falei para ele, cara, relaxa, não esquenta a cabeça com isso. Vai passar. O PH também tentou estabelecer um diálogo, fazer uma ponte ali também entre os envolvidos na briga. Teve muita movimentação nos bastidores. Vocês não sabem, às vezes, vocês com certeza não estão sabendo nem de 10% da história. No final das contas, eu fico triste, sacou? Eu fico triste vendo isso aí. O sentimento de uma profunda tristeza. Assim, tipo... Porque assim, vamos lá, você pode até não gostar dele, mas ele tá 11 anos se dedicando pra uma coisa que você gosta. Vamos supor que você gosta de One Piece. E você vai começar a pisar nesse cara. Eu acho isso acho cretino. Sobre a treta da semana, não é direito do Jornal Nacional. Eu ia falar, o Jovem Nerd convidar quem ele quiser para o programa. Sim, esse é o ponto.
Não faltou sabedoria do Matheus entender isso. Não é que. É que assim, cara, ali, ó, ele pode falar por ele, tá? Mas assim, o que me parece, até pelo que eu conversei com ele e tal, o que me parece, assim, não quero ser indiscreto, é que ele sente que ele tá sendo escanteado. Basicamente é isso. Sim, o programa, as pessoas têm todo o direito de fazer o que elas bem fazem. Mas tem um pouco de, gente, olha só lembre um pouquinho aqui de mim, do que eu faço. Eu estou há bastante tempo nisso aqui. Uma coisa que é verdade, que é preciso dizer sobre o Matheus, sobre o All Blue, é que ano passado ele não foi isentão, ele se manifestou na campanha lá do Lula com o Bolsonaro, então isso teve um custo para ele. Então, sabe, tem muito essa coisa de, galera, olha só, eu me ferrei um pouco nesse processo todo, né? Sabe, uma coisa meio do tipo, sabe aquele papo do ninguém segura, ninguém, como é que é? Ninguém solta a mão de ninguém? Então, ele sente que soltar a mão dele, né? Se ele está demandando objetivamente coisas um tanto sem noção, vamos dizer assim, do tipo, não, mas agora vai querer forçar a ser convidado. Por outro lado, eu acho que o desespero da demanda, eu acho que merece uma atenção. Porque é aquilo que eu já falei outras vezes aqui, por exemplo, quando eu estava falando para você sobre pensamentos extremistas. Por exemplo, a pessoa que fala que acha que todo mundo tem que andar com uma bazuca, o cara tem uma solução ruim. Mas, da onde aquilo sai, a gente tem que respeitar. De onde é que aquilo sai? Aquilo sai de medo, aquilo sai de insegurança. Se a gente quer estabelecer, de fato, o pessoal gosta muito de falar em pontes e pontes e pontes, mas no fundo está todo mundo pensando no seu. Se a gente quer realmente estabelecer pontes entre as pessoas, a primeira coisa a se fazer é respeitar as suas demandas, não necessariamente as soluções. Aquilo que a pessoa traz como solução, às vezes é uma péssima solução e cabe ser criticado. Agora, procurar entender de onde é que aquilo saiu. E talvez, a partir dali, quem faz política é isso, né, cara? A política é a arte disso. É de entender onde é que aquilo sai. E daí, a partir daquilo que sai, disputar tendências, ou seja, apresentar outras soluções, apresentar outras possibilidades. E eu achei esse papo, tudo que aconteceu aí, eu achei muito desrespeitoso. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.